No dia 23 de janeiro, no Salão Paroquial Maronita em Haifa, foi apresentado o livro A História dos Maronitas na Terra Santa, do Dr. Michel Suleiman, uma obra de grande valor histórico que narra as profundas raízes da presença maronita nas primeiras comunidades cristãs. Após um período de renovação dos espaços e dos materiais informativos dedicados a uma das relíquias mais importantes do cristianismo, foi reaberta em Jerusalém, no Pontifício Instituto Notre Dame, a exposição da réplica do Santo Sudário. No especial Faces da Terra Santa, dedicado aos 800 anos da morte de São Francisco, Frei Giuseppe Gafurini nos apresenta os carismas nascidos nos passos do Santo de Assis, que compartilham o amor pelo povo da Terra Santa. Um só corpo, um só espírito é o tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 2026, que acontece em Jerusalém de 24 de janeiro a 1º de fevereiro. Um convite para redescobrir o que une os cristãos em todo o mundo. Em uma atmosfera de profundo valor cultural e espiritual e sob o patrocínio de Sua Excelência o Arcebispo Mussal Al-Haj, ocorreu no dia 23 de janeiro, no Salão Paroquial Maronita de Haifa, o lançamento do livro A História dos Maronitas na Terra Santa, do Dr. Michel Suleiman. Um filósofo disse certa vez: se você quer extinguir um povo, faça-o esquecer sua história. Somos um povo presente há 16 séculos, desde a época de São Marão até hoje. Nossa presença na Terra Santa remonta a 14 séculos. Ninguém jamais escreveu sobre nós. Portanto, senti a necessidade de registrar uma história concreta desse povo ativo. Uma história que não seja simplesmente contada pelas redes sociais ou jornais. A apresentação, que contou com a presença de notáveis personalidades religiosas e acadêmicas, começou com um discurso de boas-vindas, durante o qual foi lida a mensagem de bênção do Cardeal Al-Haj, que parabenizou o Dr. Suleiman e enfatizou a importância do livro, pois confirma a presença ativa dos maronitas ao longo dos séculos. Em seguida, Monsenhor Mussal Al-Haj, arcebispo maronita de Haifa e da Terra Santa, proferiu um discurso no qual parabenizou o autor e apresentou os capítulos do volume. Este livro é um sonho para a Igreja Maronita. Depois de lê-lo, nossos olhos se abriram para muitas realidades desconhecidas em Haifa, Jerusalém, Jaffa, Nazaré. Aqui, por exemplo, havia uma escola pertencente à Igreja Maronita. Entre 1911 e 1942, 219 alunos estudaram. Este livro é uma referência fundamental. Não podemos mais falar da Igreja Maronita sem mencioná-lo. Esta obra representa uma valiosa adição à biblioteca cristã e histórica. Esse livro é fruto de aproximadamente 5 anos de trabalho baseado em extensa e aprofundada pesquisa de campo. Trata-se de uma obra pioneira e a primeira do gênero a abordar a presença maronita na Terra Santa. O livro tem aproximadamente 500 páginas e é composto por 16 capítulos. O autor inicia com um capítulo intitulado Quem são os Maronitas? Nele, explica suas origens como um movimento ascético ligado a São Maron, sua transição da vida no deserto e em terras abertas para a vida monástica e, posteriormente, sua organização sob a égide da Igreja Católica. O livro também destaca a contribuição dos maronitas para a salvaguarda da identidade cristã nesta terra, em meio aos conflitos e perseguições que sofreram ao longo da história. A importância do livro reside também na ligação entre a Terra Santa e o Líbano, devido à presença da comunidade maronita. O autor dedica 14 capítulos aos maronitas da Terra Santa. Cada capítulo tem o título da cidade ou vilarejo onde eles vivem, incluindo os nomes de suas famílias e a história de sua chegada a esses lugares. O livro observa que a maioria vive em Haifa e na Galileia, enquanto centenas residem em Jaffa, Jerusalém e Belém. Também enfatiza que uma parte significativa dos fiéis nas paróquias latinas de Jerusalém e Nazaré
por exemplo, são de origem maronita e trabalharam com a custódia da Terra Santa. Atualmente existem aproximadamente 10 mil maronitas no país e, embora não sejam expressivamente numerosos, sua presença é ativa entre as comunidades árabes e não árabes. A importância do livro reside também no fato de abordar diferentes períodos históricos, fazendo-nos compreender que o nosso destino na Terra Santa e no Oriente Médio é viver num contexto de pluralidade cultural, onde todas as partes respeitam as culturas e religiões umas às outras, porque há espaço para todos. Em seu discurso, Nihad Bekai também afirmou que o livro apresenta a presença maronita como uma realidade enraizada no coração da primeira experiência cristã e como uma extensão ao longo dos caminhos da peregrinação, da vida monástica, do serviço e do testemunho. Este livro possui vários aspectos importantes. Primeiro, documenta uma nobre comunidade na Terra Santa que fez contribuições significativas nos campos religioso, social, político e cultural ao longo de muitas décadas. Segundo, permite ao leitor compreender suas raízes históricas. E terceiro, é uma obra de documentação. Precisamos urgentemente de documentação. A apresentação foi concluída com uma sessão de autógrafos dos exemplares pelo autor. Em Jerusalém, a exposição e reprodução do Santo Sudário é realizada há 20 anos, graças aos esforços de toda a equipe de Notre Dame e dos Padres Legionários de Cristo. Bianca Matos, responsável pelo projeto, explica que o espaço precisava há muito tempo de uma reforma e de um fluxo organizado, a fim de responder adequadamente às necessidades dos grupos de peregrinos e visitantes. As reservas para grupos ou visitantes individuais podem ser feitas diretamente no site do Guest House do Notre Dame Center, com explicações disponíveis em inglês, russo, espanhol e português. A visita tem uma duração de cerca de 45 minutos e está dividida em 3 sessões, que incluem história, ciência e fé. O que a gente procura fazer numa primeira etapa é dizer do que se trata, né? O que é o Santo Sudário, né? Essa tela de mais ou menos 4 metros, né? Por 1 metro e pouco de largura, o que contém nela, né? Que é a figura de um homem que sofreu muita violência. Estamos falando de um homem mais ou menos de 1,80 de altura. Depois também nós falamos um pouco da história, né? A trajetória desse Santo Sudário por onde passou. Se a história de Jesus Cristo, se a história desse Santo Sudário, vamos dizer, terminou e começou aqui em Jerusalém, por que hoje ele está na Itália? Por que hoje ele está em Turim? Né? Então, qual foi o recorrido que o Santo Sudário fez em diferentes países? A terceira sessão, completamente renovada, apresenta painéis que ilustram estudos científicos, incluindo estudos botânicos, como a análise do pólen, do grupo sanguíneo, das manchas e da datação da descoberta do lençol. O Santo Sudário é ainda objeto de estudos, nos conta Bianca, pois ele mostra o volume desse corpo e a possibilidade de analisá-lo com seus músculos em uma imagem tridimensional. E por último também um recorrido pela Sagrada Escritura, né? Sobretudo essa parte da paixão, da crucifixão, da flagelação, a coroação de espinhos, né? Que nós podemos ler nos Evangelhos. A sala também dispõe de um espaço para pequenos eventos. Durante a próxima quaresma, Frei Alessandro Cavi, que é professor do Estudium Bíblico franciscano, realizará uma reflexão aprofundada sobre o Salmo 22 da Sagrada Escritura em relação ao mistério do sofrimento de Cristo. De quem passe por Jerusalém, quem tem uma peregrinação nesse momento, quem estiver na cidade, passarem aqui em Notre Dame, nessa exibição sobre o Santo Sudário, conhecer um pouco mais da nossa história, né, da história do Santo Sudário em concreto, e ter essa experiência espiritual, sobretudo. Né? Não é indiferente que essa exposição esteja na cidade de Jerusalém, realmente onde aconteceu, né, a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. De passagem por Jerusalém, este grupo, proveniente dos Estados Unidos, organizado pelo pároco de Michigan, quis visitar a exposição. Para a Luz, que está na Terra Santa pela primeira vez,
Estar aqui representa a realização de um sonho. It's beautiful. It is something that... É maravilhoso, é algo com o que sempre sonhei. Nem consigo explicar bem. É como ter lido um livro ou na Bíblia e de repente estar no lugar onde tudo aconteceu. É profundamente emocionante. Não consigo expressar o que sinto. It's so moving. I couldn't express my feelings how. Durante vários anos, a Basílica do Santo Sepulcro foi o centro de importantes trabalhos arqueológicos liderados pela Universidade La Sapienza de Roma. Um projeto minucioso que exigiu paciência, mas que hoje é vivenciado como um tempo de graça. Para Frei Gafurini, a carta do Papa Leão, por ocasião do centenário do Pontifício Instituto de Arqueologia, confirma a importância dos trabalhos de escavação e da documentação arqueológica para a compreensão e o aprofundamento do nosso conhecimento da revelação. Ficamos particularmente emocionados e admirados com a menção ao túmulo vazio de Jesus no centro dessa carta apostólica. Leão XIV afirma que a primeira comunidade cristã preservou não apenas os ensinamentos de Jesus e os escritos dos evangelhos, mas também um túmulo vazio. Isso também é evangelização. A arqueologia é, portanto, apresentada como uma memória a serviço da evangelização. Como uma memória per l'evangelizzazione. Este tempo de graça coincide com um ano especial, o jubileu dos 800 anos da morte de São Francisco. No coração do Santo de Assis havia um profundo amor pela Terra Santa. Em uma época marcada por conflitos, Francisco veio para cá como um homem de paz e desejou que seus frades permanecessem para guardar os lugares de Jesus. Nesse contexto, Frei Gafurini nos conduz em uma jornada para descobrir seus irmãos, os frades menores capuchinhos, para conhecer sua história e os rostos daqueles que constroem a igreja com suas palavras e ações. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer ao Papa Leão XIV por este jubileu, proclamado mais uma vez para celebrar os 800 anos de São Francisco. Por quase 100 anos, vocês também, frades menores capuchinhos, seguiram os passos de Francisco, cheios de amor pela palavra e pelos lugares santos, não é mesmo? Nossos primeiros frades chegaram em 1929. Eram frades franceses vindos do Líbano, convocados pelo patriarca da época, Barlassima. Eles aceitaram o convite com o objetivo de construir aqui uma casa de formação dedicada ao estudo bíblico e ao serviço à igreja local. Ao chegarem em 1929, foram inicialmente acolhidos pelos frades dominicanos, experimentando imediatamente o valor da hospitalidade. Uma história marcada por dificuldades e expectativas. O terreno adquirido foi primeiro requisitado pelas autoridades britânicas e depois transformado em hospital pelo Estado de Israel. Apesar de tudo, a presença dos frades nunca diminuiu. Frei Henrico recorda o quanto Frei Pasquale foi fundamental. Em 1986, ele chegou com o objetivo de recuperar a propriedade e cumprir a missão original dos frades. Os objetivos da casa agora são diversos: educação, incluindo estudo, pesquisa bíblica e pesquisa arqueológica. Proporcionar um lugar, um lar para aqueles que sonham em vir à Terra Santa e participar dessa missão e servir a igreja local, particularmente as comunidades de imigrantes indianos. E estamos avançando nessas direções. 2 irmãos da grande família franciscana caminham juntos com o objetivo de reconciliar os povos, rezar nos lugares santos e estudar as Sagradas Escrituras. Ao longo da história, os frades foram acolhidos por outros institutos religiosos, como os dominicanos e os frades menores. O amor que cultivaram, não sem dificuldades, transparece nas paredes da capela Cristo Luz do Mundo, onde os quadros homenageiam aqueles que contribuíram para a propagação da bondade. Antes de tudo, acredito que a maior luz vem do testemunho das pessoas.
Por um lado, o padre Pierre-Marie Benoit, que salvou mais de 4.500 judeus entre Marseille e Nice durante o Holocausto, e depois o nosso padre, o beato Giacomo de Gazir, um frade libanês, um dos primeiros frades a chegar em 1929, cuja fecundidade espiritual foi tão grande que fundou várias congregações religiosas, incluindo aquelas que serviam os doentes e as crianças. A santidade de São Francisco continua viva, através dos tempos, por meio dessas presenças fiéis. Em Jerusalém, onde as pedras ecoam as orações da primeira comunidade, iniciou-se no dia 24 de janeiro a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, inspirada pelas palavras de São Paulo aos Efésios: um só corpo e um só espírito, assim como sois chamados a uma só esperança, aquela da vossa vocação. Em um tempo em que as divisões se multiplicam, a oração torna-se uma linguagem comum entre as igrejas e um testemunho vivo de que o Espírito que une os crentes é mais forte do que qualquer realidade que os divide. A esperança cristã é um chamado à perseverança no amor, na paciência e na paz. هذه الصلاة مهمة لأنه يسوع قال فليكونوا واحدا كما أنا والآب واحد. Esta oração é importante porque Jesus Cristo diz: para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Jesus queria que a igreja, sua noiva, fosse uma. Ele fundou uma única igreja e o chamou de Reino dos Céus. Contudo, hoje vemos centenas de igrejas pertencentes a diferentes famílias eclesiais. Existem algumas diferenças doutrinais e, por vezes, disciplinares, mas, na verdade, o que nos une como igrejas é muito mais do que o que nos divide. ما يجمعنا ككنائس هو أكثر بكثير مما يفرقنا. Ao falar sobre o significado da Hora da Unidade, o bispo Schommel enfatizou que, diante dos desafios e dificuldades que a Igreja, a comunidade cristã e sua presença na Terra Santa enfrentam, a unidade é uma verdadeira necessidade. A Igreja é chamada, hoje mais do que nunca, a ser um corpo que testemunha o amor mesmo no sofrimento. الكنائس كلها تعمل من أجل الوحدة، الكل بيصلي من أجل الوحدة. Todas as igrejas trabalham e oram pela unidade, mas a hora da unidade ainda não chegou. Deus quer que nos preparemos porque a unidade não é apenas uma dádiva de Deus, mas uma dádiva que a humanidade precisa ser capaz de acolher, e ainda não estamos prontos para isso. Se nos uníssemos amanhã, mas mantivéssemos uma mentalidade de orgulho, egoísmo, teimosia, senso de superioridade e crítica aos outros, essa unidade terminaria no dia seguinte. A dádiva de Deus deve ser acolhida com corações prontos e dispostos. فعطية ربنا يجب أن تقبل بقلوب مستعدة. Nos últimos anos, as igrejas embarcaram numa jornada de diálogo ecumênico incomum em comparação com o passado. Esse espírito manifestou-se na oração histórica que reuniu o falecido Papa Francisco com o patriarca ecumênico e os patriarcas de Jerusalém na Basílica do Santo Sepulcro, onde foi sublinhado que a nossa unidade como igrejas não se fundamenta apenas no Evangelho e na Palavra de Deus, mas também no sangue dos mártires da Igreja, semente de uma unidade viva. This unity is especially vital in times of uncertainty. Essa unidade é particularmente vital em tempos de incerteza, instabilidade e provação, como os que estamos vivendo hoje. Em Jerusalém, as igrejas encontraram grande força na colaboração e coordenação promovidas pelo Conselho dos Patriarcas e líderes das igrejas da cidade. Assim como nos unimos aos cristãos de todo o mundo em oração pela unidade cristã, humildemente pedimos a todos os cristãos que orem por nós, para que a Igreja de Jerusalém permaneça unida nestes tempos difíceis e para que os peregrinos que visitam a Cidade Santa possam encontrar a beleza, o calor e o testemunho vivo de todas as nossas igrejas. The beauty, warmth and living witness of all our churches.
Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.